Muito bem, que Deus abençoe todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos nesse momento meditar na Santíssima Palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 2 e o verso é o 1 a seguir, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Diz-nos aqui a palavra do Senhor Deus que então estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos não eram nada mais, nada menos que a testemunha de Cristo, testemunha do Evangelho, testemunha dos acontecimentos de Cristo. O Senhor Jesus, então, separa os discípulos, os consagra, dá ensinamento para eles, para que eles possam, então, transmitir a palavra de salvação, onde a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, então, ela vos libertará. Lucas capítulo 13, verso 22, a palavra também diz dessa forma: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar por ela e não poderão. Esta porta estreita é o evangelho do Senhor Jesus, que não é um evangelho de qualquer forma, que não é um evangelho de qualquer maneira, que é um evangelho onde o cristão precisa ter temor. O cristão precisa ter da parte do Senhor Deus um temor muito grande e servir a Jesus de corpo, alma e de espírito. Os discípulos já haviam passado pelos ensinamentos de Jesus. Os discípulos já tinham passado pelas experiências com Jesus. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu sou discípulo de Jesus, mas muitas das vezes não querem passar pelos ensinamentos do Senhor Jesus, não querem aprender com o Senhor Jesus, não querem se instruir dentro da palavra do Senhor Jesus. E Paulo disse: cuidai com a simplicidade que há no Evangelho. Qual é o nosso foco? O nosso foco é Cristo, o nosso foco é a palavra, o nosso foco tem que ser salvação de almas. Aí muitos dizem: mas e os sinais? A cura, a libertação, todos os outros demais sinais acontecem. A Bíblia diz: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Então, se nós crermos no poder do nome de Jesus, nós transmitirmos o Evangelho com verdade, com segurança, com seriedade, os sinais irão acontecer. Os sinais que são cura, libertações, transformações irão acontecer. Tem que existir o aprendizado, tem que existir a experiência. Os discípulos tiveram as suas experiências com Cristo, renunciaram tudo para seguir a Jesus, passaram pelos ensinamentos. Agora precisavam passar por uma das maiores experiências, que era receber a promessa que tal qual havia sido prometido por Jesus. Então, quando Jesus morre, com toda certeza os discípulos ficaram com medo como ser humano, mas acreditando na promessa. Porque nessa vida, no Evangelho, nessa caminhada, o ser humano pode muitas das vezes sentir dentro de si, muitas das vezes aquele temor, o que pode acontecer, o que está acontecendo. Mas quando o adversário está tentando colocar medo no cristão, na igreja do Senhor, o Espírito Santo, que é o Consolador, vem e diz dessa forma: eu não vos deixarei órfão, enviarei para vós o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e Espírito Santo. Então o Senhor não deixa a sua igreja, o seu povo,
completamente, de forma alguma, desesperado ou desesperançado, mas precisamos estarmos com o coração dentro desta palavra, que não é nada mais, nada menos que a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E aqui nós aprendemos diversas lições, mas uma delas, que os discípulos estavam reunidos depois da morte de Jesus, da crucificação inocente de Jesus. Os discípulos estavam o quê? Reunidos, estavam no mesmo lugar, reunidos, ou seja, demonstraram a união numa só fé, num só amor, num só propósito. Satanás está unindo aqueles que são seus. Satanás está unindo aqueles que lhe adoram. Satanás está fazendo união daqueles que querem destruir o evangelho de todas as formas. Mas nós que somos a igreja do Senhor precisamos ser simples igual uma pomba, mas prudente. A Bíblia diz, nós temos que ser prudente. Será que a igreja do Senhor, será que o povo de Deus está prudente, unido na oração? Ou será que um está querendo ser mais do que o outro? Ou será que uma igreja está querendo ser mais do que a outra? Ou será que alguém, porque prega melhor, ou canta melhor, ou fala melhor, sei lá, porque tem um dom especial? Todos os dons são especiais, mas existem dons que destacam mais. Será que está existindo essa união? Será que está existindo esta vigilância? O adversário não está brincando. O adversário, ele é aquele que conhece toda a Bíblia de capa a capa e ele tem os seus adeptos. Então a igreja do Senhor estava reunidas no mesmo lugar. E a Bíblia diz que estavam já sentados, não no sentido físico, ou seja, não no sentido espiritual, mas no sentido físico. A fé deles estava preparada, estavam sentados porque estavam em diversas horas clamando e buscando, intercedendo, acreditando na promessa. Meus queridos, a presença do Senhor ela é forte. Nós temos diversas armas para poder combater Satanás. O nosso adversário, o nosso inimigo é o diabo. Ele é o nosso adversário. Nós temos diversas armas, temos diversos meios de comunicação. Existem rádios, existem internet, existem redes sociais. É uma arma, você usa da forma que você quiser. Você pode usar redes sociais para você te matar a tua vida espiritual. Ou você usa para que você possa transmitir o evangelho do Senhor. O Senhor Deus, Ele está mandando dizer para pessoas ficarem atentos, vigilantes, desperta tu que dormes, sai dentre os mortos e Cristo, Ele te esclarecerá. Não fica no meio de mortos, não. Os discípulos estavam aqui reunidos, todos no mesmo lugar. Se alguns dos discípulos saíssem daqui, eles não iriam conseguir ver o que os outros viram, que todos que estavam reunidos viram, línguas repartidas como de fogo, aleluia. A virtude, a graça e o poder. Se nós estivermos reunidos na oração, na consagração, aí você pode dizer, mas eu estou na igreja e aquele que senta no meu lado não dá glória a Deus. Deixa ele para lá, não discrimina. Mas não vai no embalo daqueles que vão na igreja só para olhar celular, não vai atrás desses que vão na igreja para olhar o Facebook na igreja, o Instagram na igreja, o WhatsApp na igreja. Não vai atrás desse tipo de gente, não vai atrás desse tipo de gente que vai na igreja para poder olhar a roupa dos outros, não vai de atrás de gente que vai para a igreja, perde o seu tempo para poder olhar se alguém cantou afinado, se tocou bem ou se pregou bem, como é que pregou, se não pregou, entra do jeito que está e sai pior do que entrou.
Não vai atrás desse tipo de gente, porque amanhã depois esse tipo de gente vai estar desviado do evangelho. E se você seguir esse tipo de gente, sabe o que vai acontecer? Você está no meio dos mortos. Se você estiver no meio dos mortos, sabe o que acontece? Você vai respirar cheiro de flores, de defuntos. Se você estiver no meio dos mortos, você vai começar a respirar um clima sombrio, terrível, um clima completamente desumano, porque alguém que está vivo e está consciente, tranquilo, não vai querer viver dentro de um cemitério se estiver vivo. Lá, o lugar que foi colocado os antes queridos, pessoas amadas, mas quem está vivo precisa caminhar, precisa andar, precisa enxergar, precisa tocar a sua vida. Falando no mundo espiritual, Paulo disse: sai dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você estiver no meio de mortos espirituais, você vai morrer espiritualmente também. E Deus não quer isso com você. Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que você esteja vivo espiritualmente, que você esteja glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então desperta, tu que dormes. Vamos seguir aqui o exemplo dos discípulos que no meio de uma aflição eles estavam afligidos porque o seu mestre havia sido crucificado, Jesus havia sido crucificado, mas eles estavam no lugar onde todos estavam crendo na palavra de promessa e todos puderam então ver, todos puderam contemplar com os seus olhos as manifestações de Deus. Se você estiver no lugar da promessa, se você estiver no lugar onde as pessoas estão vivos espiritualmente, onde as pessoas estão acreditando na promessa, pode ficar tranquilo, porque Deus, Ele irá restaurar, Deus irá fazer milagres, Deus irá fazer libertação, Deus irá transformar a vida. Você vai ver transformações de almas, de vidas que vão se render aos pés de Jesus, desviados que irão se reconciliar. Então preste muita atenção, fique na promessa, fique na vontade e no querer de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que está acompanhando pela Rádio Renascer FM 91.3, você que está acompanhando também pela Rádio Celeste da Grande Porto Alegre, Alvorada. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que acompanhou esta mensagem até este exato momento. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.